bom dia para todos e todas, bom dia para o doutor Vinícius, nosso assessor jurídico da área trabalhista. Doutor Vinícius, tivemos aí a aprovação da famosa reforma da Previdência, que se não fosse ela, o Brasil ia resolver todas as coisas, né? Quer dizer, se ela não fosse aprovada, o Brasil não precisava mais para nada. E se aprovasse, estava resolvido todos os problemas. Até a alta do dólar, a queda da bolsa, né? Ia resolver tudo, a economia ia pipar. Bom, mas eu quero falar mesmo só sobre ela, não quero nem falar sobre esses aspectos conjunturais. Mas vamos lá, sobre a reforma da Previdência. E temos também aí sobre nossas cabeças a ameaça da reforma administrativa, que é outra que sem ela o Brasil não escapa. Quando ela for aprovada, se for aprovada, quando ela for aprovada, vai ser a mesma coisa da trabalhista, que era para gerar emprego, não gerou, da Previdência, que era para tirar o Brasil da buraco e não tirou, mas essa é a da vez agora. Se não for ela, nossa, nós vamos direto para um buraco. Então, reforma da Previdência aprovada, reforma administrativa como uma ameaça. O que é que o senhor tem a falar sobre essas duas reformas? Bom dia, Gigi, bom dia a todos e a todas. Eu destacaria na reforma da Previdência as alíquotas previdenciárias de contribuição previdenciária que já estão vigorando a partir deste mês. Então, o servidor que está aí nos assistindo, exatamente, vai sentir no próximo mês o aumento dessa contribuição previdenciária. Ela vai de 7,5%. E por que houve um aumento, houve um incremento? Porque havia uma faixa uma faixa salarial de aposentadoria, digamos assim, que era imune à incidência de contribuição previdenciária. E isso a reforma acabou, né? Então nós temos uma alíquota que começa com 7,5%, vai até 22%. Se a pessoa recebe um salário mínimo, paga 7,5% de contribuição previdenciária. E, digamos, a maior faixa salarial, você tem uma incidência de 14%. É uma alíquota, inclusive, provisória, não é? A reforma deixa bem claro que, enquanto não houver mudança na legislação que fixa as contribuições, seria essa faixa desejável de contribuição 14, variando para mais ou para menos. Então, o que temos é isso a partir deste mês, não é? Essas alíquotas previdenciárias maiores, e nós temos algumas ações judiciais, ações diretas de inconstitucionalidade que foram intentadas no Supremo Tribunal Federal com o intuito de barrar especialmente o aumento dessas alíquotas. Eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou contra a progressividade de alíquotas, porque entende que é confiscatório, adentra naquele aspecto da capacidade contributiva e tem aquele elemento que eu aumento a contribuição e devo conceder um benefício, né, para o trabalhador vinculado à Previdência. E, no entanto, eu estou aumentando a contribuição e não tenho nenhum aumento do benefício ou algum novo benefício. Então, são esses aspectos que o Supremo vai se debruçar. Essas ações intentadas, inclusive, por associações de juízes federais, estaduais, associações de procuradores federais. Essas ações foram intentadas ainda no ano passado, não é? Logo depois da aprovação da reforma da Previdência, através da emenda constitucional número 103. Essas ações foram intentadas a pedido liminar para assustar essas alíquotas progressivas, por exemplo, e essas ações foram distribuídas para o ministro Roberto Barroso, que ainda não decidiu sobre essas liminares. Então a gente está monitorando isso, está aguardando, porque a assessoria não hesitará em ajuizar a ação competente se for necessária, e quando e se for necessário, justamente para barrar mais essa afronta à Constituição Federal. E há um outro elemento, você falou da reforma administrativa, mas tem a PEC dos gastos, né? O Congresso ainda está se debruçando sobre ela, mas a PEC dos gastos, na PEC da Previdência, na emenda que foi aprovada da Previdência, há uma contribuição extraordinária, à medida que não haja
um acerto na conta do Fundo de Previdência, a possibilidade de se instituir uma contribuição previdenciária extraordinária, que é também objeto dessas ADIs. Eu misturei um pouco agora o aspecto dos gastos, mas é na reforma da Previdência. E a reforma administrativa, que o governo disse que vai enviar e não envia, o Congresso diz que está esperando, não é, para justamente dar andamento a ela. A reforma administrativa, como já se sabe, como vem sendo noticiado na imprensa, ela prevê a quebra, o fim da estabilidade do servidor ou a sua mitigação, e vai prever também mudança nas carreiras dos servidores. Há uma perspectiva de diminuir muito as carreiras, e remontando ao projeto de FHC, quando foi presidente, permanecer aquelas carreiras consideradas de Estado, e vai gerar uma situação de desigualdade até, porque a proposta, pelo menos a que vem sendo noticiada, é de que as pessoas em início de carreira tenham salários diferentes, não é? De pessoas que exercem as mesmas atividades, as mesmas atribuições. Então, se isso não for muito bem trabalhado, muito bem posto, você pode ter uma quebra da isonomia, não é? E uma desarmonia até no aspecto ambiental do trabalho, né? Da categoria, enfim. Então, a perspectiva é que isso traga mais problemas do que soluções. E também, como eu mencionei aqui, a PEC dos gastos, que vem com uma série de medidas também contra os servidores públicos. Não é? Uma delas é evitar aumento salarial, evitar progressões na carreira. Eu quero advertir aqui que se estas medidas vierem ou já foram veiculadas através de lei, você teria uma ofensa ao direito adquirido. Esse quadro todo é muito prejudicial ao servidor, e a gente tem acompanhado tudo isso, ficado atento a tudo isso, para, se for necessário, a gente tomar as devidas medidas, inclusive de ordem judicial. Ok. Obrigada, Vinícius. Até o próximo programa. Obrigado. Nossa conversa agora com Valério, assessor político aqui do Sintcef. Bom dia, Valério. Bom dia. Como é que você está vendo aí essa conjuntura meio maluca que a gente está passando aí? Bom dia aos ouvintes do Sintcef. Nós estamos vivendo uma conjuntura muito imprevisível, né? Na economia, na política, nas atitudes do presidente da República. Nós tivemos, há um período agora atrás, né, um passado agora bem recente, né, a divulgação do PIB, né, que estão falando do PIBinho, né? O Brasil 1,1. conseguiu um PIB, né, de 1,1%, quando a projeção ultrapassava 2,35%, 2,50%, e nós terminamos o ano com um PIB de 1,1%. Isso significou, né, uma derrota para o Paulo Guedes, uma derrota para o Bolsonaro e uma derrota para os investidores, para os grandes empresários que financiaram a derrubada da Dilma. Por quê? Porque, para além desse PIBinho que já passou, nós estamos tendo uma economia desastrosa. O Brasil está vendo aí a cada dia o derretimento das bolsas de valores, do mercado financeiro Internacional. As bolsas de valores no Brasil, que ela estava num patamar de 130, ela caiu para 80. Eles têm falado na mídia, nos jornais, em percentuais, não tem falado em números, porque eles, na época de Dilma, eles colocaram isso como uma condição sine qua non para a derrubada da Dilma. A Bolsa de Valores no Brasil não conseguia sair dos 70 pontos. E o Bolsonaro chegou a isso. Eles colocaram outra condição, o prejuízo que a Petrobras teve, isso é importante, com a Lava Jato, e as perdas que a Petrobras teve agora foi superior ao que foi
vamos dizer assim, desviado da Petrobras. A Petrobras teve uma perda de 40 bilhões, muito superior ao valor que tinha sido, vamos dizer assim, como eles dizem, que a gente não tem certeza, que foi desviado da Petrobras, né? O dólar nunca tinha chegado a esse valor de 4,80, e para o dólar externo, né, para viagens, o dólar comercial está chegando a 5,15, R$5. Então, esse desastre econômico na economia brasileira tem colocado, né, aqueles que apostaram nessa via autoritária com o pé atrás. Inclusive a tese do impeachment do Bolsonaro, da retirada do Bolsonaro, tem se fortalecido cada vez mais. Nós estamos diante de um governo tão imprevisível, tão contraditório, que todos acompanharam a prisão do Ronaldinho no Paraguai. O Ronaldinho foi preso no Paraguai. Por que ele foi preso no Paraguai? Porque ele cometeu coisas erradas. E me lembra muito quando o pessoal dizia: eu não tenho um bandido de estimação, né? A mulher do Sérgio Moro dizia isso muito, né? Eu não tenho um bandido de estimação. Mas o Moro, né, nós sabemos disso, foi divulgado amplamente na mídia, na imprensa. O Moro correu para o Paraguai para prestar socorro ao Ronaldinho, que é o embaixador do Bolsonaro. E agora você tem bandido de estimação, senhor Moro, senhor Bolsonaro, né? Tem bandido de estimação. E o Ministério Público, inclusive do Paraguai, tem sido, né, pelo que, né, foram noticiadas informações no período que ocorreu isso, muito rígido. Não concedeu a prisão domiciliar como foi solicitado, né? Nós estamos numa grande encruzilhada. As reservas brasileiras de mais de 350 bilhões estão sendo torradas, deixadas pelo governo do PT. Deixadas exatamente pelo governo Lula e da Dilma, do PT, estão sendo torradas pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Para se ter uma ideia da incompetência da presidência da República, quando ele esteve nos Estados Unidos conversando com o Trump lá, reunido com o Trump, enquanto acontecia todos esses fatos no Brasil, ele estava lá passeando, turistando nos Estados Unidos. Inclusive foi tirar fotos, né, com as obras de arte de Romero Brito, e o país passando por toda essa crise. Nós queremos alertar a população do Rio Grande do Norte, nós queremos alertar os filiados do Sintecef, aqueles que ainda têm a coragem de defender o Bolsonaro. Saia dessa, não faça papel de otário, faça como você fazia no passado, lute pelo seu bolso, lute pelo seu direito, porque nós estamos aí com 4 anos sem aumento de salário, sem perspectiva. E que o sindicato faz, todos os sindicatos fazem, é lutar por você, é lutar pelo seu salário. Em qualquer governo. Em qualquer governo. Nos governos Lula e Dilma foram os governos que mais se fizeram greve desse país. Mais se fizeram greve. E foi onde se tiveram as maiores conquistas do serviço público. E só para fechar aí a sua fala, Valério, eu vi um meme que fizeram com uma fala de Paulo Guedes dizendo o seguinte: o Brasil só piora se o governo fizer muita besteira daqui para frente. Sem palavras. Bom dia, até o próximo programa.